Mais uma vez, né, o Senhor nos traz a sua casa para louvar, bendizer o seu santo nome. E aí nessa noite, estudar a palavra, né, buscar a sua presença. O Senhor tem tocado muito no meu coração, né, para falar acerca da volta dele, né, do arrebatamento, porque os sinais mostram, né, que Jesus breve voltará. E ele está voltando todos os dias, né, para a pessoa. Então temos que estar com a nossa vida santa diante do Senhor. E hoje nós vamos estudar um pouco, né, sobre os sinais, né, que relatam a volta de Cristo, né, que todos os dias nós estamos vendo, e também sobre o arrebatamento, como será, né, porque muitas vezes nós ouvimos falar o arrebatamento, né, mas como será? Tudo nós temos na Bíblia Sagrada. Vamos pegar como base Mateus, capítulo 24. É um dos textos principais que Jesus ele fala, né, sobre a sua volta. Mateus capítulo 24. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Amém? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém. Todos acharam? Amém. Vamos fazer uma leitura coletiva. Assim, cada um lê um versículo. Nós vamos ler todo o capítulo, até o versículo 51. Aí nós vamos, cada um, ler um versículo. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Alguém? 2. Seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Agora é o 2? Isso. Eu li no final que eu virei a página de perdão. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão multidões.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes o 15, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que aumentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja-se no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não em descrédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também na vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor. Não é clamor? O que é? Grande clamor de trombeta, e quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra.
Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve e a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e a hora que não sabe. separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Então, iniciando aqui, esse estudo, né, chamado escatologia, né, ou seja, duas palavras, né, grega, escatos e logia. Né? Escatos significa coisas futuras, coisas que hão de vir, e logia, estudo, né? Ou ciência que estuda, né? Então, estudo das coisas futuras, escatologia. Amém? Aqui, Jesus, né, ele estava já no final do seu ministério, né, e ele começa a falar, né, com seus discípulos sobre a sua volta, sobre o arrebatamento. Nós sabemos que Jesus, ele faz a promessa, né, de subir ao Pai, mas ele voltar para buscar a sua igreja, né, a sua noiva. E os discípulos ficavam olhando para os céus, né, Jesus subindo após ele ressuscitar, e eles perguntaram, né, por que vocês estão olhando para o céu? Está em Atos capítulo 1, né, depois nós vamos meditar. Por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, ele há de voltar, assim como para o céu os vistes ir. Vamos conferir lá? Atos do quê? Atos capítulo 1. Versículo 11. Quem pode ler para nós? E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu e virá do modo como viste subir. Isso. Então é uma promessa, né? Jesus, ele faz a promessa de voltar para buscar os seus escolhidos. E aí tem duas formas, né, qual o Senhor ele busca a sua igreja, né? É o arrebatamento e é a morte física, né? Que para os cristãos é como dormir, né? Um sono, é como dormir no Senhor, né? Por isso que Jesus, ele, quando a filha de Jairo, né, ela morre, e também Lázaro, né, Jesus disse, eu irei despertar da morte, né, porque despertar para Jesus, a morte do cristão é um sono, né, e a morte dos ímpios, né, dos que não quiseram aceitar Jesus. Então, ou os que afastaram, né, da presença do Senhor. Ora,
vieram, né, depois viraram as costas para Jesus, que é a apostasia. Daniel capítulo 12, versículo 2, quando eles for mortos, né? Todos morremos, temos a vida e morremos. Nós temos dois caminhos, né? Ou dois juízos, né? Ou para estar com o Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 12. Versículo 2. Quem lê para nós, por favor? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém. Então, nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo. Depois nós entramos no arrebatamento. Nós lemos o Mateus capítulo 24, e vou citar alguns versículos. Os irmãos que trouxeram alguma coisa para anotar, pode estar vendo. Sinais da volta de Cristo. Guerras e rumores de guerra. Mateus 24 é o versículo 6. Nesse tempo, nós ouvimos falar de guerra, sim ou não? Sim, mas tem ouvido falar, né? Isso. Só ligar o jornal, né? Ou abrir mesmo o celular, nas notícias, nós vemos sinais de guerra. Versículo 7. Fome, peste e terremotos. A fome, em muitos lugares, existe fome, muita escassez. E a peste é doenças, como nós vimos essa doença do Covid, nós jamais imaginávamos, ver uma doença como aquela, e está aí até hoje, só que hoje já, como já teve as vacinas e tal, mas mesmo assim continuam as pestes, outras doenças, nós vemos aí, umas que nem os médicos sabem, os biólogos sabem explicar, de onde surgiu, o que é. Isso. E terremotos? Terremotos é o que tem mais, mas no Brasil. No Brasil não tem, já tremeu em muitos lugares, do Brasil. No Brasil não tem porque... Até em Minas Gerais teve um tremorzinho, né? Isso. Não sei, os que eram chatos que já teve, né? Já? Olha, isso não tem não. Tem o centro ali, teve um tremor ali na rua principal. Uns anos atrás, uns 2 anos atrás. Isso eu não vi falar, não. Eu ouvi falar em Minas Gerais, mas por lá. Biá, essa cidade perto do sentido. Uma coisa assim, mais ou menos, eu já notícia. Que é o terremoto natural mesmo, significa choque das placas tectônicas, O Brasil ele tem só uma placa tectônica, mas há a possibilidade, de ter tremor de terra, já aconteceu. Falsos mestres, versículo 5. Quem pode ler para nós? Falsos mestres, versículo 5, do capítulo 24 de Mateus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso. Muitos falsos mestres, ensinando doutrinas que não estão na Bíblia, eles pegam um versículo isolado, dali eles tiram uma doutrina, errônea, contra os outros princípios bíblicos. E também até pessoas, dizendo que é o Cristo, que é Jesus. Quem já ouviu falar sobre isso? Até marcou a volta, de Jesus. Meu Deus, e o pior... Só Deus sabe a hora da volta. Isso, nós sabemos lemos que o povo está marcando data, dia. Pois é. Misericórdia. Sendo que o
próprio Jesus, né, em terra, né, ele não sabia o dia, né, certo. Como ele é o noivo, né, da igreja, ele aguarda a ordem do Pai, né? Nós vamos ler depois no arrebatamento como será a palavra de ordem dada por Deus. Versículo 12, a apostasia, que é voltar, né, às práticas antigas, negar a fé. Versículo 12, quem pode ler? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Existe isso hoje ou não? Muitos, né? Quase todos. É muito triste, né? Porque nós vemos, né, muitos cristãos, né, que às vezes não se afastaram, mas até estão na igreja, mas estão ali como mecanismo, né, mecânico ali, e está longe de Deus. O amor já esfriou, né? O primeiro amor com Deus, né, e também com os irmãos em Cristo. É muito triste, é um sinal também. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 12, versículos 52 e 53. Esses são sinais na família, que cada um vai levantar-se contra o outro, né? E nós vemos hoje muito isso. Capítulo 12, versículos 52 e 53. Quem pode ler para nós? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Existe isso hoje ou não? Meu Deus. Estão vendo? Sinais da volta de Cristo. Existem cerca de... Esses são alguns, né, que nós vimos aqui biblicamente, mas eu pesquisei e disse que cerca de 180 sinais acontecem a cada dia da volta de Jesus, né? Então nós precisamos, né, a cada dia mais buscar ao Senhor, né, estar com as nossas vestes limpas para encontrar com o Senhor. Sinais geográficos, Lucas capítulo 21. Esses são como o sol está quente, as estações tudo fora, né, do lugar. Faz muito frio, faz muito calor, chove demais, não tem aquele controle, né, que nós tínhamos antigamente. Lucas 21, do 25 ao 27. Quem achou pode ler, por favor. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós vemos aqui que se aproxima a cada dia mais, né, a busca do Senhor, dos seus escolhidos. Para finalizar aqui, Mateus 24 e 22.
hoje é tanto sofrimento, né? E o Senhor, Ele viu que a sua igreja passaria por tanta tribulação, né? Não é como será no Apocalipse, né? É o princípio ainda das dores. Mas se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? Jesus disse. Então é esse versículo que nós vamos ler, Mateus 24 e 22. Dá ênfase a esse versículo. Pode ler? Pode. Não se estivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quem é escolhido do Senhor? Oh, glória. Nós estamos buscando, né, santidade. Ganhar a salvação. Isso. Estamos aqui para, a cada dia, né, buscar a presença do Senhor e estar mais perto, porque isso é muito sério, né? Muitas pessoas não estão preocupadas com a sua salvação, né? Estão preocupados com as coisas da terra, riquezas, correm para um lado e para o outro, né? Não que não temos que se preocupar, mas o Senhor, Ele cuida de nós. O principal é buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas e são acrescentadas todos os dias, né? O Senhor com seu cuidado com as nossas vidas. Para quem é a promessa do arrebatamento? Nós vamos ler Apocalipse 3 e 10. A promessa, ela é dirigida aos crentes, como os crentes de Filadélfia, né? Que estiveram ali em fidelidade com o Senhor. É 3 ou 13? 3, Apocalipse 3 e 10. Pode ler para nós. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Então, aqui, já falando, né, essa tentação aqui, já falando sobre, né, as tribulações, né, que serão do Apocalipse. Nós vamos estudar nas próximas terças-feiras. Que fala, guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Aqui está falando já quando vier o anticristo ou não? Aqui vai ser depois do arrebatamento, não antes? Antes. Antes de ser arrebatado. Então quer dizer que nós vamos passar por um período aí, já no anticristo. Quando ele vir, a igreja vai chegar a pegar um pouco do anticristo? Não. Nem quer, Vamos estudar. Misericórdia. Tem alguns que têm essa doutrina, né? Mas biblicamente a igreja vai ser arrebatada, né? E depois vou falar aqui rapidinho e depois nós vamos entrar a fundo na Bíblia mesmo. A igreja vai ser arrebatada, tirada do céu, aí vai surgir o anticristo, que é um homem, né? Que cheio de sabedoria, né? Ali ele vai reunir as nações, né? Mas só que ali no poder satânico. Aí durante 3 anos e meio, ele vai ser um homem que vai governar tudo, vai dividir a riqueza com todos, todos vão ficar maravilhados, né? Só que aí após os 3 anos e meio, ele vai ali tentar colocar o selo, né? Que é o selo chamado selo da besta, né? Que é uma marca, e ali ele vai começar a selar aqueles que não quiseram, né, adaptar o sistema, né? E aí começará a grande tribulação nesse período, tá bom? Mas nós vamos estudar, vamos com calma. Essa tribulação eu quero estar com a gente. Porque é muito. E nós vamos passar por princípio de dores, né? Que é o que nós estamos vendo hoje, né? Tanto sofrimento, né? Se nós
formos estudar, nós vemos que a terra realmente, né, nós estamos por um fio. Então, né? esse versículo aqui se enquadra o que nós estamos vivendo, que ele vai nos guardar na hora da tentação. Isso. E o que fazer para receber essa promessa? Né? Perseverar até o fim, né? Guardar a nossa fé, a nossa coroa, né? E ter santidade. Nós vamos ler Hebreus 12, 14 e Mateus 24 e 13. Hebreus 12, 14 e 12, 14? isso. E Mateus 24 e 13. Tem que perseverar até o fim, né? Não adianta iniciar, né, e no meio do caminho, né, largar a fé, abandonar o Senhor. Tem que ser até o fim para a gente ganhar a salvação. 24, 14? Isso. E será pregado este evangelho do reino Não, por peraí. todo mundo. Hã? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Mateus 24, 13. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, paz com todos e santificação, né? Senão, não vamos ver o Senhor. Mateus 24 e 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso. Tem um sinal que falta para Jesus voltar, biblicamente. Quem sabe qual que é? Falta um sinal para Jesus voltar. Jesus não voltou apenas por causa desse sinal. Isso, realmente. Mateus 24. Mateus 24 e 14. E o Evangelho do Reino. Este evangelho que eu li, né? Isso, pode ler agora. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mas aí, será que até hoje ainda não foi pregado tudo aí Não. às pessoas? Não? Até no Brasil ainda existe povos que ainda não ouviu falar de Jesus, você acredita? E eu vi, tem isso. E é tão interessante que igual tem um menino trabalhando comigo, eu comecei a falar, ela não sabe nada de Jesus, ela não tem noção nenhuma. Então a gente para e fala assim, meu Deus, mas como assim? Né? No mundo, tanta tecnologia, tanta coisa para colocar, então acho que é tanta corrupção no mundo que parece que não sei, não deixa a pessoa não ver, não prestar atenção. Nossa, você sabe que eu tinha quase certeza que já, o evangelho já tinha chegado em todo mundo, quase todo mundo praticamente, por causa do celular, da televisão, Pois Tem é. pessoas sem estudo para falar assim, não conhece porque não tem estudo, não tem o celular. Mas às vezes a pessoa não busca saber, né? E aí precisa, né, do escolhido para pregar, né, para ela ensinar sobre Jesus. E não, mas o povo é tão preguiça, Deus que perdoe, né? Não, já tem muitos povos, tribos indígenas, a chamada Janela 1040, né, que são países que não aceitam entrar o Evangelho, né, pessoas que conseguem entrar, eles são perseguidos, são mortos, queimados. Mas, né, o Senhor, Ele vai levantar, né, eu creio que Ele tem para levantar pessoas para ir até esses lugares, né, para que Jesus ele volte, né? E por que Jesus vai ser levado em todos os povos? Todos precisam saber de Jesus.
ser salvo, senão não vai ser. É porque Deus é muito justo. E ele não pode deixar que nenhum se perca. Né? Então, todos. Porque senão vai falar assim, mas eu não ouvi falar de Jesus, como é que eu vou perder a salvação se eu não ouvi falar de Jesus? Aí ele fala, não, peraí. E também, depois nós vamos estudar também sobre o juízo final. E os que já morreram que não saberam de Jesus? Oi? E os que já morreram que nem chegaram a falar de Jesus para eles, esses também vai perder a salvação? Então, no caso ali, quando Deus criou o homem, né, ele colocou no coração do homem, né, essa falta de Deus. Né? Então, eu creio que essa palavra chegou, né, por, no caso, saber que Deus, né, ele precisa de Deus. E hoje o tempo está muito pior, né? Antigamente, as pessoas... Eles eram todos católicos, mas ninguém nunca chegou para eles, que nem nós não sabíamos. Ninguém nunca chegou para eles e falou, não pode adorar a imagem, não pode isso, não pode aquilo. Eles acreditam nisso até morrer. Mas aí nesse caso é a ignorância, né? No caso o Senhor tem o versículo que fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? A partir do momento que você sabe que aquilo é errado, que é contrário à Bíblia, eles não soube. aí sim, então, aí eles achavam que estava Deus, certo. né, vai julgar. Até eu também, eu vim conhecer o Devaí na cidade, a libertar das coisas da idolatria das igrejas católicas. Eu ia na Guaxude de a pé, umas três vezes a pé. Aquilo eu achava que aquilo era certo que eu estava fazendo, que eu precisava de fazer aquilo. Aquilo agradava a Deus, não estava agradando coisa nenhuma. Aí a gente ainda acordou a tempo. E os que já morreu, meu avô, minha avó, esse povo? Como é que faz? Isso que eu queria entender. Mas eu acredito que é uma oportunidade ou outra. Agora, coisas assim como o catolicismo, né? Aí a ignorância, se a pessoa não soube, eu creio que Deus vai julgar ali, né? Conforme, né, ele, como Deus tem o desejo, né? Porque muitos não sabem, muitos já morreram, não soube que era pecado adorar as imagens, não sabiam. Os meus 4 avós, que já morreram, os meus avós, minhas 2 avós, as bisavós, aquele povo lá, não sabia disso não. Aí depois que eu já estava com quantos anos? 11 anos, com 11 anos de idade, que eu fui saber. Pois e aí é de responsabilidade, né, de cada um, né, levar essa palavra, né, Mas quem sabia, né? Daí para frente, né, o que a gente entende pela palavra do Senhor, que Deus, né, ele quer que todos sejam salvos, né, e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas Deus, ele não veio na terra, né, porque se ele viesse como Deus, né, Jesus ele veio, mas como homem, né, apesar dele não perder os seus atributos, né, ele veio em carne para comprar com sangue a nossa vitória. Mas ele não teve como chegar com o seu poder, você tem que aceitar Jesus, porque ele feriria a justiça de Deus, né? E também os anjos também não puderam vir pregar o evangelho. Então, somos nós. E engraçado que também hoje os católicos, muitos, não sei se é todos, sabem, porque tem na Bíblia, que meu avô, minha avó nunca pegou na Bíblia, tá dizendo, sabem o que é Bíblia. Hoje sabe, igual tem uma irmã dele. Mas continua, né? Continua na idolatria, a casa dela cheia de imagem. Minha mãe fala para ela, minha mãe fala para as duas. Ela sabe e continua. Agora o que é que faz? Pois mas aí é livre-arbítrio, né? Dos seus avós que morreram católicos. A Bíblia não fala que o povo perece por falta de conhecimento lá na Bíblia. Não, mas eles nunca pegaram uma Bíblia. Eu vim conhecer começar a ler uma Bíblia, eu tinha mais ou menos o quê? Uns 16 anos. Mas aí, no caso, só falou, eles continuam, né? A palavra tem que ser pregada,
né? A pessoa não aceitou, a pessoa tem o livre-arbítrio. Ela aceita ou não aceita, o caminho certo ou o caminho errado, o caminho largo ou estreito, né? Ela tem esse livre-arbítrio. A função da igreja é pregar, né? Eles aceitando ou não. É porque quando Jesus voltar, vai ter o juízo final. Aí nós vamos estudar depois sobre o juízo final também. Todas as pessoas irão comparecer diante do Senhor. Salvos não, salvos serão arrebatados, né, no tribunal de Cristo, que vai ser as obras, né? Deus vai galardoar os seus escolhidos. Quem ganhou alma, quem fez muito para o Senhor, quem fez pouco para o Senhor, quem não fez nada para o Senhor, mas está salvo, vai receber, vai passar pelo tribunal de Cristo. Agora, o juízo final, todos que veio antes, que morreram sem salvação, vão entrar diante do juízo final. Ali ele vai perguntar, mas eu nunca soube falar de Jesus, nunca soube que isso era errado. Isso aí vai ser Aí Deus vai falar, Deus vai mostrar, né, a pessoa. Depois da vida de Cristo, ou vai pegar todo, vamos dizer, o povo da Bíblia, antes de Cristo também? Todos. E Adão e Eva vai estar no meio. Porque aí Vou lá pegar ela, ela chujou para nós. Mas eu vou te falar que de certo ponto não. Porque se a Eva não tivesse pecado, a salvação não teria vindo verdade. para os injustos, para nós, para os gentios. Era só para o povo escolhido de Deus. Tá na Bíblia, tem que se cumprir, né? A gente pegou aquela parte, né? Jesus veio para os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de E Deus. se ela não tivesse pecado, ela estava lá. E Israel será salvo. Nós vamos estudar no terceira quarta-feira, quando eles vão reconhecer Jesus como Messias, né? Então não perca, irmãos, para os irmãos ficarem cientes, né, de como vai ser ter a base bíblica, né, para ensinar alguém também, e a gente saber, né, como será esses eventos da volta de Cristo. Então não vai ter desculpa, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi. Deus vai mostrar. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, né? Senão Jesus não voltará. Ele voltará para alguns escolhidos, né? Mas o arrebatamento, né, não vai. Existe ali aquele Adão na cruz que, no último momento, ele creu que Jesus era o Cristo. E ele foi salvo, né? Hoje em dia, existe isso de a salvação de última hora? Você acredita nisso? Mas sim, se ele se arrepender, né, de a minha vida inteira. Aí, no último minuto, não acredito em Jesus. Se ele se arrependeu e aceitou Jesus, que é o requisito, né, para a salvação, né, os seus pecados perdoados. Às vezes é porque tem que haver arrependimento. Eu sou Sincero, né? Deus fez. Às vezes só na hora da morte. O ladrão também fez uma vida sincera, né? verdade. No finalzinho ele creu e foi salvo. É igual o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, ele foi salvo ali porque ele reconheceu Jesus. E o outro como já não Messias. foi porque É. é engraçado, né? Uhum. Vai dar índole do coração, né? Que tem uns que parece que. Os corações são endurecidos, né? Mas a pessoa, como eu já falei aqui, a pessoa em si, na consciência dela, quando Deus criou o homem, ela sabe que ela precisa de Deus, né? Ela sabe o que é errado, pela consciência, né? Apesar que eles, às vezes, não querem ouvir essa voz, né, da consciência, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. E até nós vemos até uma criança. Da criança que é inocente, Ela sabe já o que é sabe. certo e o que é errado, Já sabe. né? E hoje ainda mais, né? As crianças hoje são muito mais espertas, Olha, né? só falta nascer falar e andando. Tão interessante. E mexendo no celular. Que eu sempre estou ensinando ele não pode mentir, porque mentir é feio, né? Aí a gente estava montando a cama dele e
cama e até hoje não voltou. Falei, meu Deus, você vê. Aí me caiu aquela, falei, olha pra você ver o exemplo que a gente está dando para a criança. Então vamos lá. Vamos entrar então agora como será o arrebatamento. Primeiramente, o que é arrebatar? A palavra arrebatar significa tirar de um lugar para o outro com força e rapidez. Então isso é arrebatar. Jesus ele vai buscar os seus escolhidos, né, e vai ser como se estivesse tirando, né, rapidamente da terra. Nós vamos ver como será. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Capítulo 15, versículo 52. É 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Pode ler os 51, 52 e 53. Quem vai ler para nós? É 1 Coríntios 15, 51, 52 e 53. Pode ler? Esse digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao som de da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corrompível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Isso, agora vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. São os dois textos principais que falam sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Então, assim será o arrebatamento. Qual será o tempo? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos. É rápido ou não? Muito rápido. Então quer dizer que os mortos vão ressuscitar primeiro, e logo em seguida a gente vai ser arrebatado. Fala primeiro, só que não vai ter Não vai ser essa separação de tempo não, sabe? vai ser tudo junto. Isso. Os mortos levantam. Isso. Todos que morreram em Cristo, né? Anteriormente, agora, todos serão ressuscitados. Já pensou? Os que morreram no mar, os que morreram, foram... Vai ter que dar os corpos, né? Isso, todos serão ressuscitados. Os discípulos, né, que morreram em Cristo, sofreram tanto, decapitados, né, esfoliados vivos. Mas aí eles vão voltar normais? Isso, com o corpo normal. Isso. Aí será transformado em um corpo imortal, né, como Jesus. Né? Jesus ele veio como homem, né, e ele ressuscitou com o corpo, né, imortal, sem pecado, perfeito, né? Então, todos morreram em Cristo, serão ressuscitados. E os que estiver vivo, de repente,
a trombeta vai tocar. Como será essa trombeta? É você ter a presença do Espírito Santo, ali a intimidade com o Espírito Santo, porque você vai sentir aquela alegria, aquele gozo na alma. De repente, o toque da trombeta, você será arrebatado. Onde você... Só os salvos ouvirão. Oi? Só os salvos ouvirão. Isso, só os salvos ouvirão. Por quê? Porque lá em Tessalonicenses fala trombeta de Deus. Só os que são de Deus vão ouvir a trombeta. Né? Aí será arrebatado. Imagine, em qualquer lugar que você estiver, porque a Bíblia não fala o horário. Deus também não vai falar o horário certo. A gente vai estar na igreja? Não sabe se a gente vai estar na igreja, se vai estar na escola, se vai estar trabalhando, se vai estar na rua, se vai estar dirigindo. Só eu vi aquele filme que o povo é arrebatado das igrejas, na rua, para todo lado, né? A roupa cai, isso. Os carros batem uns outros, aquele que abate. Vai ser desespero demais. Imagina. Tem um que fala que é desesperador, os neném sumindo da barriga das grávidas, né? Avião caindo, sem piloto. Isso. Sem causa. É porque a criança é fruto da inocência, né? Então ela será arrebatada, vai nos hospitais, imagina. Os dois juntos? Oi? Se a mãe for arrebatada, ela vai grávida, vai, nem arranca neném, vai junto. Isso. Não, vai arrancar, vai sentir dor, mano. Vai falar. Crianças, né, bebezinhos, imagina, no hospital, nasceram, né, os pais não quiseram o Senhor, ou abandonaram o Senhor, as crianças somem, eles vão querer explicação, mas como que aconteceu isso? Vai ser triste, porque aqueles que conhecem não foram, né, isso. Aqueles que não estavam firmes, como deveria estar, aí vai falar, meu Deus, foi um arrebatamento. Vamos ter que explicar para todo mundo. Pois é. Já pensou quem ficar para dar notícia? Sério, meu Deus. Alguém quer ficar para dar notícia? Não, deixa ele se virar aí. Misericórdia. É só que eu não posso negar que não vai aparecer, porque vai aparecer alguém, né, que teve a oportunidade de servir a Deus, teve a oportunidade, né, de fazer a obra, de pregar, né, de seguir realmente, né, a palavra, de buscar a Deus, né, de pagar o preço. Vai aparecer alguém que às vezes estava na igreja, mas estava em outra vida, enganando, e aí vai aparecer e vai dizer, a igreja foi arrebatada. É triste. E a partir desse momento a gente não tem mais o Espírito Santo. Né? Isso, com certeza. O Espírito Santo será tirado da terra também, que ele vai direcionar a igreja, né, junto, para subirmos ao céu. Jesus, ele não vai pisar na terra, né? Ele vai vir nas nuvens, né? E nós encontraremos nos ares. Nós lemos aqui, não abrir e fechar de olhos. Segundo a ciência, 7/1000.3 de um segundo. Não dá nem dinheiro, não dá, é muito rápido. A ciência diz que a gente pisca o olho cerca de 180 vezes, 173 vezes em 20 segundos. Imagina. É muito rápido. Eu estou aqui de repente soube. E eu também curiosidade. Por exemplo, eu e você chegar no céu. Eu vou te conhecer, você vai me conhecer? Isso, boa pergunta. Aqui é das perguntas. Boa pergunta. Mas quer saber, né? Porque a gente vai conhecer. A gente vai conhecer, sabe? A senhora vai numa festa que a senhora não conhece ninguém. Tem que conhecer, né? E só que aí, a festa mais grande do mundo, lá. Como nós vamos ter um corpo transformado,
nós vamos... É como Adão, ele foi criado, ali ele era perfeito, né? Ele tinha consciência, né? Mesmo que ele não soubesse, ele saberia. Então, nós vamos ter essa perfeição de saber quem é a pessoa, né? De conhecer os seus familiares. Se você perdeu, você vai rever eles ali, né? É maravilhoso. E aqueles que você não conhece, você vai ter a noção, né, de onde que ele era, conhecer. Vai ser muito maravilhoso. A gente vai ser arrebatado antes da tribulação, durante ou depois? Ah, chegou atrasado. Chegou atrasado. É antes. Não, mas ela precisa da resposta. Vamos ser arrebatados, depois virá a grande tribulação. Amém. Tá? Eu estou gravando aqui, depois se os irmãos quiserem ouvir, né, a pastora pediu para gravar para ela. Aí os irmãos que quiser, que perdeu as referências aqui, pode estar ouvindo, tá bom? Então, não vamos perder o arrebatamento por nada, né? Porque vai ser muito lindo. E aí você encontrar... Deixa eu ver. É porque esses dias a minha mãe estava falando sobre o arrebatamento e eu tenho uma dúvida. É verdade que tipo assim, as nossas ações vão aparecer no telão? Isso é verdade? Existe isso? É como se fosse um telão, mas é no juízo final nesse caso, né? Essas pessoas que não aceitaram Jesus, não quiseram Jesus, vai passar no juízo final. Sim. Ali ela vai ver as coisas más que ela fez, né? E também a oportunidade, não tive oportunidade. Aí Deus vai mostrar, às vezes não é um telão, mas Deus vai mostrar na mente dela, né, o que ela fez. Mas é só para ela. Isso. Não é para os salvos, não. É para o pecador que vai para outro lugar. Não, eu sei. Mas eu imagino que seja assim, cada um vai ver a sua vida. Não vai ver a vida de ninguém, mas vou ver sua vida passando assim. Porque vai ser tudo ao mesmo tempo, ninguém vai querer prestar atenção na vida do outro. Vai dar tempo também, não é? Não é coisa Tudo com Deus é rápido demais. Então, isso que eu queria saber. Então, isso os cristãos, os que foram salvos, foram arrebatados, né, vai passar só pelo tribunal de Cristo, porque as coisas passadas se passaram e tudo se fez novo, né? Então, se você foi arrebatado, você já está livre do juízo final, né? Vai ser o tribunal de Cristo, nós vamos passar aonde nós receberemos as obras. Isso. Obra de palha, de ouro. Isso, o livro das obras mesmo vai ser aberto na hora, né? Oi? O livro das obras mesmo. Isso. Mas se você não fez muita coisa com a Deus, você vai perder a salvação? Não, se você está salvo. A outra coisa, diz que no céu é assim. Se você fez muito, sua casa é uma mansão. Se você não fez nada, sua casinha. Eu não quero nem saber. Deus me dando um lugar, eu não volta mais. Tem uma especulação sobre isso, né? Vai ter diferença, com certeza, né? Alguns falam que é a coroa, né? Alguns falam que é o brilho, né? Mas vai ter essa diferença, sim. Mas chegando, né, lá, mas o que a gente puder fazer para Deus, né? Se Deus me der uma casinha em tamanho da casa forte, tá bom demais. Eu estando lá, né? O que é isso? Mansão precisa, eu quero é Deus. Lá no céu, será que vai ter tipo hierarquia? Eu fui pastor na terra, então lá eu vou ter. Por exemplo, eles fizeram grandes obras, né? Porque lá vai ser todo mundo igual, não é? São 3 tipos. Lá, após finalizar ali o milênio, né? Período de 1000 anos, depois Satanás é solto, aí vai ter a Nova Jerusalém, né? Aí ali, eu já vi estudos, né, que vai ter a terra, como se fosse a terra normal, né? Aí vai ter, continuar ali, vai ter governos e tal, entendeu? Mas bem lá na frente desse estudo, né? No Apocalipse mesmo fala.
Nós vamos ver, na última terça-feira, nós vamos ver algumas referências. Tá? A Bíblia fala. Demorou a perguntar. Agora A gente pergunta muito. ela pergunta muito para a pastora e hoje ela está caladinha. Então, como você falou na nova estilo Jerusalém. isso, a gente vai, tipo, vamos supor que Deus arrebata a gente agora. Vai passar cerca de 1000 anos. A gente vai envelhecer e na nova de Jerusalém a gente vai estar velhos? Como assim? Você vai envelhecer? Isso. Então, né, aí no caso, nós vamos ter um corpo imortal, né? Eu acredito que como a gente né? Aí vai continuar aquele corpo. Só que você vai ser, né, como ali celestial, perfeito, né? Um corpo sem pecado, sem doença, né? Sem Não tem dor. dor nada, física, né? Tem cansaço. Então seremos perfeitos. Ou a tribulação aqui é Baal. Quem está ansioso para chegar lá? Amém. Então vamos pregar o Evangelho. Vamos orar, né, interceder para que Deus levante, né, missionários, né, que tenham essa coragem de ir lá, né, pregar o Evangelho para povos, né, que não conhecem, né, para Deus levantar, entrar nos governos, né, levantar pessoas que entram nesses governos, né, para mudar as leis, para que o Evangelho... Você é nova aí, dos jovens, sou novo. Você teria coragem de ir? Eu? É o chamado deles, eu não. Mas eu, não tenho esse assim, chamado, não, porque nem pregar não sei. eu tenho. Eu não sei pregar, então não tenho esse chamado. Eu não tenho como chegar lá De pregar lá, por exemplo, igual tanta gente vai para fora, né? Para África, ou para outros lugares. Eu nem sei pregar, como é que eu vou ser chamado? Deus, mas Deus usa a senhora aqui, né? Tem muito campo missionário aqui, né? Do nosso lado, às vezes, na casa do nosso lado, né? Tem pessoas que... Você quer ser missionário aqui para fora, mas você não prega com o vizinho que está do seu lado. E realmente é assim, a gente quer pregar com os outros aqui. Os vizinhos acham que desconfia que a gente é crente, não nem te olha. Fica de medo de pregar a palavra para eles. Mas aí, quando você chama, nem responde. Então, mas o que eu sempre falo é deixar aquela semente, né? Igual aquele dia a gente fez evangelismo, os jovens aqui. Às vezes, aquele dia, ninguém deu ideia, mas ali estava uma semente. Ele ouviu, ele a pessoa sentiu, né? São jovens de Deus mesmo. Eu quero ser igual eles algum dia, né? Mas aquela semente ficou plantada, né? Pode florescer. E eu já vi muitos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus, um folheto, jogou na sua casa um folheto. E naquele dia ela precisava dessa palavra, né? Então, muitas formas que a gente tem de evangelizar, né? Não é só sair pregar, às vezes ir missões mundiais, igual a irmã falou, mas pode fazer a diferença, né, onde nós estivermos. Então, vamos continuar aqui rapidamente para nós terminarmos. Então, aqui, aí a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados em um corpo imortal. Esse é Tessalonicenses, Coríntios, Tessalonicenses, fala assim, porque o mesmo Senhor descerá, esse é Jesus, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E aí vai dar o toque da trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro. Eles falam primeiro, só que não tem essa junção de tempo, tá? Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Jesus não vai pisar na terra, nós encontraremos nos ares.
e estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória! Então esse será o arrebatamento. Ai, de quem ficar. Misericórdia. Qual a igreja que será arrebatada? Né, o que precisa ter? Nós já vemos buscar a Deus, né, ter paz com todos, santificação e perseverar até o fim, né, para ser salvo. E ter azeite, né, como aquelas 10 virgens, né? Mateus 25. Vamos ler lá rapidamente para nós finalizarmos. Todas as 10, né, estavam ali para esperar o noivo. Só que as prudentes tinham azeite de reserva, né, e por isso elas foram salvas. As outras, né, nessas chamadas ou loucas, né, elas não tinham azeite. O noivo chegou, aí as queriam emprestado. Mas o azeite significa o quê? O azeite é a busca do Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo na sua vida. O azeite é só uma possível, né? Que fala, Isso. assim, por exemplo, tem que ter o Espírito Santo que para ser E cheio do Espírito o azeite Santo, e as loucas não tinham. Não tinha. E as prudentes tinham. Isso. Aí elas queriam emprestado. Só que cada um tem que ter a sua reserva de azeite, né? Cada um tem que pagar o preço pelo seu azeite. Aí elas queriam emprestado. Aí ela falou, vai buscar, né? E quando elas foram buscar, o noivo chegou. Aí fechou a porta. Né? Por isso que eu estou te falando qual é o significado. O azeite é um significado. Mas não é o azeite que você vai lá na venda e vai cuidar, não. O azeite significa que você vai orar, você vai jejuar, buscar o Espírito Santo e encher dele. Se encher a presença do Espírito Santo, você está cheio do azeite como está na Bíblia, não é assim? Isso, é unção, né, de Deus na sua vida. Vamos lá rapidamente. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É como se nós, né, estivéssemos na nossa vida espiritual em direção, né, ao noivo, né, como se estivesse indo para buscar o noivo. Aí 5 eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. A lâmpada pode representar o que também? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. O azeite, né, e as lâmpadas. E tardando o esposo, elas tosquenejaram e todas adormeceram. O noivo demorou, né? Essa é uma parábola que Jesus conta. A parábola é aquilo que aconteceu, né? Jesus contava a parábola e depois ele trazia, né, a mensagem do reino. O noivo demorou. Às vezes nós pensamos, Jesus está demorando a voltar. E dorme. Né, e às vezes fica disperso. É igual hoje, né? O que acontece? Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. A todo mundo. É igual essas 10, essa aqui é um ciclo também. Isso. Nós estamos preparando. Não, Jesus não vai voltar agora, não vou sair da igreja, depois eu volto. Quando Jesus voltar, está longe da presença de Deus, aí não já era. Isso. Tosquenejaram e dormiram. Nós vemos que as 10 adormeceram. Mas à meia-noite, esse meia-noite não é significado que Jesus vai voltar à meia-noite, não, tá? Meia-noite é um símbolo, né, que é a última hora, porque a meia-noite é a última hora do dia,
anunciando que vai vir um outro dia. Então, a meia-noite é o momento, né, que Jesus busca sua igreja. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Quem que vai fazer esse clamor? O Espírito Santo. Tá vendo? Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Aí para você ver que é certinho. Porque nós não vamos ao encontro de Jesus nos ares, no arrebatamento. Então, e todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, as prudentes levantou, pegou o azeite, pôs a sua lamparina e não se apagou. E foi ao encontro do noivo. Aí as nesse acordou, não tinha azeite. E a lâmpada estava apagada. Então, aí, acendido antes. Isso, aí não tem como, né? Aí as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. A hora de buscar é agora, é hoje. Não é amanhã, vou deixar para orar amanhã, vou deixar para buscar amanhã. Cada dia, né, nós vamos buscando ao Senhor. E tendo elas comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Aí, depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha para vocês verem o detalhe. Quando era o tempo ainda, né, Jesus foi chamado de noivo. Jesus foi chamado de noivo. Agora a porta fechou. Ele é Senhor. Ela: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo, vos digo que eu não vos conheço. Essa palavra eu não quero escutar. Nossa. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Então é isso, irmãos, buscar, porque a salvação ela é individual, né? Ela é difícil, temos que estar preparados, mas a certeza, né, que vamos viver para sempre com o Senhor. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E nós vamos receber ali de Deus o nosso galardão, a nossa coroa. Nós vamos ver depois sobre as coroas e as bodas do Cordeiro, o qual o próprio Jesus vamos nos servir. Então é maravilhoso, né? É buscar ao Senhor a cada dia, né? Como nós estamos fazendo, e pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Os irmãos vêm aqui, vamos fazer o círculo e vamos buscar.